Olá, meu caro e minha cara, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso encontro em que nós daremos continuação às reflexões que estão sendo realizadas desde semana passada com base no livro do Tiago. Eu gostaria de agradecer a todos que deram feedback, né? Muitas pessoas se manifestaram pelo fato de terem gostado, né, da escolha do livro de Tiago, terem se sentido edificadas com a palavra. Muito bom quando a gente sabe que estamos sendo utilizados como instrumentos nas mãos de Deus para poder abençoar vidas. E na semana passada nós falamos a respeito daquilo que nós dissemos ser os propósitos da provação. Que a provação ela tem propósito, ela tem intenção. Qual é a intenção dela? Primeiro, de que a sua fé seja uma fé provada para ser aprovada. Para que você tenha um caráter moldado pelo próprio Deus. E para que você tenha crescimento, amadurecimento espiritual da sua vida cristã. E para que você possa ter a sua fé aprovada, há um ingrediente muito importante em que Tiago ele vai ressaltar esse ingrediente logo depois de falar a respeito da aprovação e que a aprovação deve ser para a gente motivo de grande alegria. Ele vai falar sobre a sabedoria. E eu quero convidar você a que esteja acessando a sua Bíblia na carta de Tiago, no capítulo 1 ainda. Nós vamos ler o texto do versículo 5 até o versículo 8, que diz o seguinte: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. É interessante a gente ter em mente que a sabedoria ela não nos vai garantir o compreender os porquês de estarmos passando por uma provação. Nós já falamos na semana passada que enquanto nós passamos por uma provação, muito dificilmente nós vamos saber o porquê daquilo. Os porquês, às vezes, é só com o tempo que nós vamos entender o porquê que nós passamos por todas aquelas situações. Mas a importância da sabedoria está no fato de que, se a tivermos, nós vamos entender que nós estamos vivendo um momento promovido pelo Senhor para que a nossa fé seja provada, para que então nós possamos aprender algo que Ele tem a nos ensinar. E aí a sabedoria ela vai nos fazer entender que, a despeito de toda a dificuldade que pode vir junto com uma provação, de que Deus está conosco, de que Deus é nosso aliado. A sabedoria ela vai nos fazer compreender que existem realidades que estão para além daquilo que os nossos olhos podem enxergar, que são realidades eternas, são realidades espirituais, são realidades mais excelentes. A sabedoria vai nos fazer entender que Deus ele está conosco e ela não nos vai fazer duvidar de que Deus nos ama. Ela não vai nos fazer duvidar a respeito do senhorio de Cristo, do governo de Deus, da soberania do nosso Senhor. E que nada fugiu, nem foge e nem fugirá do seu controle. Ela vai nos fazer compreender de que quando nós passamos por uma prova, essa prova era para que sejamos aprovados. Porque Deus não nos vai dar nada daquilo que a gente não possa suportar.
Então, a sabedoria, ela vai gerar no nosso coração uma paz que vai para além de todo o entendimento e um contentamento que não vai precisar se apoiar em nenhuma circunstância para que ele aconteça. Quando nós lemos o texto aqui de Tiago, a gente entende o seguinte: olha, se você tem sabedoria, você deve aplicar. Mas se você não tem, então você deve pedir a Deus. Mas peça essa sabedoria com fé. E é uma fé, assim, em que muitas vezes você vai ter que tomar uma postura racional de querer ser espiritual, no sentido que você vai tomar uma decisão de viver pela fé. E talvez ter que fazer o mesmo pedido que os discípulos fizeram a Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé, mas eu quero viver pela fé. Eu preciso viver e amadurecer e aprovar a minha fé nesse tempo que eu estou vivendo, diante dessa situação que chegou diante de mim. Isso, sem dúvida, mas colocar de verdade como decisão a vontade de colocar a sua vida e a sua confiança nas mãos de Deus e ser coerente nas suas atitudes em relação a isso. Eu me lembro agora, por exemplo, de quando Paulo e Silas, eles vão, depois de serem açoitados, depois de serem presos com os seus pés ligados a um tronco, encarcerados numa prisão. Isso está lá no livro de Atos, no capítulo 16. Então, Paulo e Silas, perto da meia-noite, eles começam a orar, e depois de orar, eles começam a adorar ao Senhor, cantando louvores. Aí, olha a situação que eles estavam vivendo. Eles estavam presos, eles tinham sido açoitados, eles tinham sido maltratados, eles estavam privados da sua liberdade. Ora, se eles parassem tão somente no ato de orar, a gente compreenderia, porque no momento de dificuldade, buscar a Deus em oração é algo normal, mas eles foram para além disso. Eles mostraram um contentamento que não se apoiava nas circunstâncias que eles estavam vivendo, a ponto de louvar ao Senhor, cantar louvores a Deus. Olha que interessante, eles viviam a realidade do sofrimento, mas eles conheciam profundamente a realidade de quem era Deus. E fizeram as contas. Deus era muito maior do que o sofrimento que eles estavam ali sofrendo naquele momento. Então eles chegaram à conclusão lógica: vamos adorar a esse Deus que é digno de todo louvor e digno de toda adoração. E a esse sofrimento vamos suportar com paciência nesse Senhor. E eu gostaria de finalizar esse tópico da sabedoria, né? Essa palavra que hoje é a tônica da nossa reflexão, apontando para Jesus. Porque Jesus, ele não foi provado, mas ele foi tentado. A tentação, ela vem do diabo, do mundo, da nossa própria carne. E ela procura nos desviar de Deus. A provação, ela vem do próprio Senhor, para poder provar a nossa fé e nos dar o amadurecimento, burilar o nosso caráter, nos aproximar mais do caráter do próprio Cristo. E aí Jesus, não quando ele é provado, mas quando ele é tentado, ele supera a tentação com sabedoria. De que forma? Citando a palavra de Deus. Porque a fonte de sabedoria também está no conhecimento da palavra de Deus. Ora, se o temor do Senhor é o princípio
de toda a sabedoria, se conhecer ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria, nós o conheceremos mais ainda lendo a sua palavra. Esse que é o caminho que vai, essa que é a luz que vai nos iluminar o caminho. E Jesus, ele pôde responder a cada tentação com a palavra de Deus. E nós também teremos na palavra de Deus a nossa base para que possamos sermos aprovados em cada provação que chegar diante de nós. Então, meus caros, as provações, elas estão no plano de Deus. As provações, elas estão no planejamento divino para nosso benefício, como já falamos, para que a nossa fé seja aprovada, para que o nosso caráter seja moldado, para o nosso amadurecimento, crescimento espiritual de vida cristã. E para que a gente possa viver esse momento de maneira correta, nós temos que buscar a sabedoria vinda dos altos céus, vinda do próprio Deus e verdadeiramente confiar nele. Verdadeiramente confiar de que isso acontece porque ele nos ama e quer o nosso melhor. E de que nada disso que está acontecendo vai fugir do controle e do governo do nosso Deus. Quero convidar você agora a inclinar a sua cabeça, fechar os seus olhos, elevar os seus pensamentos ao Senhor, porque nós iremos orar nesse momento. Santo Deus e Pai, nós queremos, Senhor, nesse momento chegar ao Teu trono de graça, buscando a Ti, Senhor, entendendo, ó Pai, que Tu és um Deus amoroso e que as provações, Senhor, que nós encontramos na caminhada, elas são planejadas por Ti para o nosso benefício, Senhor. Para tanto, ó Deus, nós queremos Te pedir, Senhor, de todo o coração, que tenhamos, Senhor, um espírito submisso ao Teu Santo Espírito. Que possamos, Senhor, receber uma sabedoria que não está alinhada à lógica desse mundo, mas uma sabedoria vinda dos altos céus. E, Senhor, nós queremos também fazer coro, como discípulos que somos Teus, queremos fazer coro com os Teus primeiros discípulos e dizer, Senhor, aumente-nos a fé, porque sabemos, ó Pai, que Tu tens um plano perfeito e que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Nós assim, Senhor, oramos, já agradecidos, porque nós o fazemos com fé, no nome que está acima de todo nome, que é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. E que Deus te abençoe. Até a próxima semana. Um abração. Até lá.